Olá, meu nome é Daniele Simonetti, eu sou aluna do primeiro período do curso de Teologia da Faculdade Celso Lisboa e estou aqui para apresentar trabalho de liderança cristã que fala sobre dons e talentos. E o tema que eu quero apresentar dentro desse trabalho fala sobre evangelismo com os moradores de rua. E nós não podemos julgar ou falar acerca do que levam essas pessoas a estarem morando na rua, não nos cabe julgar, né? Mas dentro desse tema, eu senti a necessidade, né, dentro dos dons e dos talentos, de trazer para as pessoas a reflexão do quanto é importante a união da igreja, a união de grupos, na direção do Espírito Santo, para sermos instrumento nas mãos de Deus para resgate dessas almas. Dentro desse tópico dos dons e talentos, nós podemos falar sobre a comunicação, né? Sobre a evangelização, sobre os propósitos. E uma das coisas primordiais que nós precisamos fazer é orar. Orar, jejuar, nos colocarmos na presença do Senhor com o propósito de pedir a direção acerca daquilo que o Espírito Santo quer para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação, para aquelas pessoas, para que o Senhor possa detalhadamente nos conduzir. E nós sabemos, como diz a palavra, em Marcos 9:29, que é a casta de demônios que só sai à força de jejum e oração. E nós precisamos estar nessa comunhão com o Senhor, porque muitos podem até não saber, mas dentro desse evangelismo de rua, abre-se um leque para muitas coisas espirituais. E nós precisamos estar alicerçados na palavra, no propósito com o Senhor, ligados, porque é necessário que o grupo, né, a equipe, as pessoas também que estejam fazendo parte desse trabalho, estejam no mesmo propósito, no mesmo espírito, numa só fé, porque nós sabemos que o inimigo ele é astuto, nós sabemos que se tiver qualquer brecha, ele pode tentar fazer algo para minar ou atrapalhar o trabalho, e precisamos estar focados nisso. A segunda coisa que nós precisamos fazer é ter amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E de nada adiantaria, né? Como também diz em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor é só como um sino que faz barulho. E é necessário esse amor, porque nos deparamos ali com pessoas de todos os tipos, que passaram por várias situações, pessoas que estão ali necessitando de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, necessitando falar, colocar para fora os seus medos, as situações que eles passam ali, dia após dia, as humilhações de pessoas que fazem com eles constantemente. Então nós precisamos que esse amor, ele verdadeiramente venha arder nos corações daqueles que têm essa chamada, né? Porque só arde no coração de quem tem a chamada para evangelização e para esse campo de moradores de rua, porque também tem a situação do cheiro,
do odor e que muitos não aguentam ficar perto. Mas com amor, o próprio Senhor faz com que o trabalho seja realizado e nem o cheiro seja sentido. A segunda coisa é sabedoria. Sabedoria porque falar de Jesus, pregar Jesus para os moradores de rua, não é o mesmo que pregar numa igreja ou num culto no lar. É diferente. Então nós precisamos pedir a sabedoria de Deus de como falar, de como abordar essas pessoas, para que elas se sintam amadas, para que elas venham ter certeza que, como diz a palavra, Deus nos amou primeiro. Porque em algumas situações, se não houver essa sabedoria no falar, ao invés do coração ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ser quebrantado, corre-se o risco de a pessoa se revoltar, se afastar, porque dentro desse trabalho há uma resistência no mundo espiritual. Então nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria para que essa resistência não impeça o agir do Espírito Santo na vida daqueles que Deus quer alcançar, né? O terceiro ponto é a paciência. Porque dentro dessas abordagens, existem pessoas que já passaram por tantas situações que já fecharam o coração para a palavra do Senhor. E nós precisamos entender, porque só quem sabe aonde o sapato aperta sabe onde é a dor. E muitos estão ali feridos, machucados. Muitos estão ali se escondendo de familiares com vergonha da situação no qual estão vivendo. Muitos estão ali porque perderam emprego, perderam documentos, passaram por situações de receber alguma oferta de alguém, de algum lugar, de alguma empresa, até mesmo de outro estado, de outro país, e se deparar com esse problema por falta de documento, ou até mesmo por conta da pandemia. Muitos até estavam empregados, mas perderam o emprego. Outros, parte do princípio dos vícios, que não tem força para largar os vícios de imediato. Então é necessário muita paciência para ouvir, para falar, para esperar o Espírito Santo no momento certo, dar uma direção através da palavra. Muitas das vezes, o Senhor, pela misericórdia, revela até qual é a situação daquela pessoa, o que a pessoa passou, o que ocasionou para que aquela pessoa chegasse naquele estado que ela está vivendo. Então nós, como os servos de Deus, precisamos entender que Deus nos dá dons e nos dá talentos para sermos instrumento para a glória dele, em prol do reino. E dentro desse trabalho com os moradores de rua, o foco maior é entender que, independente da situação que estão vivendo, eles são uma alma. E a palavra de Deus diz que não tem preço uma alma. Foram comprados pelo sangue de Jesus, como está escrito em Apocalipse 5:9, nós fomos comprados. E muitos hoje
julgam, jogam pedras, acham que estão nesse estado, nessa situação, porque quiseram. Há também uma outra parte espiritual, porque há falta de fé, há o desvio em procurar outras religiões em busca de um bem maior, de um emprego maior. Muitos também se envolverem em relações que não deveriam, né? Eu falo no sentido de relação extraconjugal. Nós sabemos também que tem pessoas que passam pela situação por obra de feitiçaria. Então, cada caso é um caso, nenhum é igual ao outro. E quando nós nos deparamos para ouvir a história de cada um e tratá-los, em primeiro lugar, com amor, eles abrem o coração e o Espírito Santo de Deus tem como trabalhar. Porque o foco maior desta obra é o resgate de almas. E eu tenho visto que a igreja, de um tempo para cá, tem deixado muito a desejar nesse sentido de evangelização, de amor ao próximo, de visita nos lares. Eu tenho visto que a igreja tem sido muito tribunal e não hospital. E nós, como igreja do Senhor, como servos de Deus, precisamos ter essa compaixão no nosso coração. Sentir a dor do outro, nos preocuparmos com aquilo que o outro está passando. Dentro dessa pandemia, foram levantadas, eu falo até por mim, por um trabalho que eu e meu esposo realizamos, cestas, porque existem pessoas que perderam suas casas, foram expulsos de onde estavam morando e entraram em lugares, né? Invadiram locais para morar, para não ficar com os filhos na rua, né? Algumas invasões. E com filho, o que dizer para uma criança acerca da falta de um alimento? Então, muitos têm usado de palavras na abordagem quando acontece isso, né? Não são todos, que querem julgar, mas não sabem quando e por que aquilo começou. Dentro de uma experiência, uma pessoa foi conosco uma vez e quis questionar, bater de frente com um dos rapazes que estavam na rua. E quando eu vi aquela situação, eu chamei a pessoa e falei, olha, aqui não é igreja, aqui o ambiente é outro, aqui nós temos que ter cuidado como falar, temos que ter amor, porque o foco é resgate e não acusação. Não viemos aqui para julgar, viemos aqui para sermos instrumentos de Deus para tirar eles do buraco, do calabouço, e não para jogar mais ainda. Então, achei muito interessante quando nos foi abordado pelo professor de liderança cristã sobre dons e talentos, porque nós podemos expressar verdadeiramente aquilo que Deus, pela sua misericórdia, tem nos confiado, mas nós temos que buscar melhorar para que dentro daquilo que Deus nos entregou, nós possamos aprimorar nossas habilidades em prol de um bem maior.
E esse fim de ano, que geralmente é um dos trabalhos maiores que nós fazemos, nós temos nos deparado com uma quantidade muito maior. E o evangelismo nada mais é do que, porque o evangelho é o quê? Boas novas. O evangelismo é nós pregarmos as boas notícias. É nós pregarmos e falarmos que Jesus muda história. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, dentro desse tema, eu venho aqui falar que é imprescindível que nós possamos cada vez mais nos derramar na presença do Senhor, buscar de Deus esse amor incondicional, assim como Ele tem conosco, para que possamos ajudar aqueles que estão em situações piores do que as nossas. Como eu já disse, nós não sabemos como eles chegaram ali, mas cabe a nós sermos essa mão que levanta, que sustenta. E Deus nos dá sabedoria para isso. Deus nos dá a palavra de sabedoria, Deus nos dá a palavra de conhecimento. O Senhor nos dá a misericórdia, a fé. E nós precisamos acreditar verdadeiramente que o nosso Deus, Ele muda situações, muda histórias. E dentro desse tema, em 10 anos que nós aqui fazemos esse trabalho, muitas pessoas voltaram para Jesus, se reconciliaram, muitas pessoas aceitaram a Jesus, muitos foram para o centro de reabilitação, voltaram para as suas famílias, foram colocados de novo na sociedade, porque o Senhor fez a obra, o Senhor mudou o quadro, através de uma palavra, de um abraço, porque muitos precisam liberar perdão, muitos precisam pedir perdão, muitos Deus permitiu situações para que mudasse o caráter, mas dentro de todas as situações, o Senhor operou de forma sobrenatural. Então eu venho aqui chamar a responsabilidade a todos aqueles que sentem no coração essa chamada, que Deus lhe entregou dons e talentos para serem usados nesse ministério, que é ganhar almas para o reino, que se lancem mais, que busquem mesmo ter compaixão nos seus corações, porque nós sabemos que Jesus está voltando. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. E nós precisamos, em tempo e fora de tempo, fazer a obra do Senhor com responsabilidade, mas com muito amor. Porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas Ele está voltando. Os sinais estão aí. Então, que nós possamos, dentro daquilo que nós estamos aprendendo, porque dentro do que nós estamos aprendendo, tem um público-alvo. Tem um público para ser atingido, um público para ser alcançado, e que nós precisamos ir até eles. Dentro de todo esse contexto,
A nossa motivação precisa ser fazer a diferença onde Deus nos colocou, para que dentro desse tema escolhido, nós possamos perceber que há uma deficiência na obra e que a partir de hoje nós possamos preencher essas lacunas que estão vazias. Deus nos escolheu. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E dentro dessa missão que Ele nos deu, nós possamos fazer a obra de uma maneira que o nome do Senhor venha a ser sempre glorificado, exaltado e engrandecido. Que possamos aprender mais, não só dentro desse tema, desse trabalho, mas que a cada dia possamos aprender mais com o Espírito Santo e fazer coisas ainda maiores, como diz a palavra de Deus. E sem esquecer que a nossa maior motivação é agradar a Deus